Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite a todos e todas e aos que me falaram antes de mim. Eu vou apresentar um pouco, gente, a estrutura desse acordo e os pontos que o Bruno não falou. Esse documento, ele foi pensado para ser um documento enxuto, para ser um documento sintético, até porque não haveria forma de ser de outra maneira, né? Por conta da cláusula de confidencialidade e do tempo muito curto, apesar de terem sido semanas muito intensas de debates, com 3 já plenárias da calha toda, envolvendo participação de pelo menos uma ou duas pessoas por comissão de atingidos, né? A nossa orientação é de que sempre venham, e agora para o sábado, a orientação se mantém, de sempre vir pelo menos 2 lideranças, né, representando aquelas comissões, como porta-vozes dessas comissões. E vai ser nesse sábado agora que nós vamos aprovar esse manifesto. Então, essas 2 lideranças também uma orientação de que sejam, né, para garantia de gênero, né, um homem e uma mulher. Mas, apesar de muito intensas, foram discussões que careciam de um debate do papel escrito, né? Porque isso a confidencialidade não permitiu, a cláusula não permitiu que nós fizéssemos. Então, o que foi debatido foram grandes temas, foram pontos muito controversos, né? E que limitam bastante esse acordo de ser um bom acordo. Então, os atingidos e atingidas se posicionaram em relação a esses grandes temas, mas existe muito debate que não coube nesse documento, porque ele é sintético, ele é um manifesto que tem mais uma característica política de posicionar em relação a essas grandes questões, porque no dia 9 pode ser que essas questões venham a ser debatidas, e é importante que os atingidos já tenham posicionado. Dia 9 tem uma audiência judicial a princípio, para tratar do acordo, e eventualmente pode até ser que lá eles, a Vale e o Estado, acabem avançando um pouco mais. Então, é o momento de se dar esse grito, esse manifesto, mas essa discussão toda enriquecida que foi feita nos 5 grupos de trabalho que a Carla e o Cazu falaram, ela não se perde. Na proposta desse manifesto também existe um calendário em que essa participação informada que não ocorreu nesse momento, né, porque não foi permitida, né, por essas questões que o Bruno falou, a confidencialidade e a ausência de participação. O máximo que foi respondido pelo Tribunal de Justiça de permissão foi de participação de 5 atingidos, um por região, para testemunhar somente, para ir lá olhar o que está acontecendo, né? E não poder interferir, não poder colocar a posição dos substituídos processuais, que são numerosos, né? Só hoje que recebem auxílio emergencial tem 100 mil, mais de 100 mil. Então, de atingidos que têm seus direitos sendo transigidos ali nesse acordo, provavelmente nós estamos falando de 200, 300 mil, e não vai se ouvir essas pessoas. Então, a participação informada é o processo em que se cria ferramentas, e as assessorias técnicas servem para isso, exatamente, uma das funções das assessorias técnicas, garantir essa participação informada, que ela poderia descer as discussões até mesmo de cláusulas, caso isso fosse permitido, até as comissões, até as comunidades, até os núcleos familiares, e retornar com posições dos atingidos para aproveitamento nas negociações, né, inclusive com posições deles. Essa é a meta, esse é o grito, vamos dizer que o manifesto sintetiza. Queremos participar, há ferramentas para participar, existem assessorias que estão trabalhando e poderiam funcionar garantindo essa participação informada. Muito bem. Então, sendo um documento enxuto, tudo que não entrar nesse documento de caráter mais técnico, de caráter mais incisivo em alguma cláusula e tal, ele fica para esse segundo momento, que é a proposta do calendário
é que ele vá até 25 de janeiro do ano que vem. Não é à toa a data, é a data que completam 2 anos do crime desastre do rompimento da barragem de Feijão, da Vale. Enfim, esse calendário ele compõe um manifesto, ele é uma proposta efetiva. O Bruno deixou isso muito claro, né? E eu vou entrar na estrutura do manifesto agora. Ele tem um preâmbulo que fala quem são as pessoas que assinam, quem são as pessoas que produziram esse manifesto, então um preâmbulo enxuto que diz quem são os autores desse manifesto, né? Que são as pessoas da bacia do Paraopeba atingidas, né? Após 4 reuniões plenárias de todas as que reuniram todas ou a maioria das comissões de atingidos da calha inteira, um processo bastante representativo. Essas são as pessoas que estão anunciando a que vieram. E o Bruno bem falou, resgatando a fala dele, as pessoas também dizem o seguinte: nós não somos contra um acordo, né? Mas nós somos contra um mau acordo. E os pontos abaixo que nós aprofundamos nessas reuniões, para nós são pontos que demonstram que o que ocorre hoje é um mau acordo. Então, por isso, estamos posicionados contrários até que sejamos escutados e que essas reivindicações possam ser acatadas. Agora, seguimos, então, esse preâmbulo diz isso, e seguimos nas condições, né? Então, são anunciadas lá as premissas que o Bruno falou. Para se ter um bom acordo, tem que ter participação. Para ter participação, tem que ter informação, tem que ter acesso a essas documentações, acesso a essas minutas, elas poderem ser trabalhadas ao longo da calha, o que não ocorre agora, e poderá, na proposta que é feita pelos atingidos nesse manifesto, se os desembargadores, a Vale, o Estado, assim quiserem, nesse dia 9, levantar essa confidencialidade e autorizar. Quem sabe a participação informada se dê até o dia 25 de janeiro. Muito bem. Essa ressalva feita, né, que o processo está sem participação, vão mais reivindicações, posições, né, condições para que exista um bom acordo. A primeira delas, que é tratada, é a dos valores, né? Não pode existir um bom acordo com valores rebaixados. Se o Estado de Minas Gerais, através da sua Fundação João Pinheiro, calculou o dano em 26 bilhões, né, gente? Nós estamos falando. O Ministério Público, as instituições de justiça, né? Defensoria, Ministério Público, os amigos, Amicicuri, né? São também compondo ali o polo ativo da ação, os autores da ação, calcularem 28 bilhões o dano moral coletivo. Como é que tem como ter um bom acordo se não parte desse patamar? Inclusive, pedir menos do que foi calculado está atualmente ensejando, tá, uma CPI, que está quase fechando, uma CPI sobre o acordo, lá na Assembleia Legislativa, porque os deputados estão achando esquisito, né? O próprio Estado calcula o valor do dano e, de repente, fecha o acordo por menos. Isso não seria renúncia de receita? É uma pergunta, né, da parte desse dano vinculado ao Estado que tem que ser respondida. Se não for publicamente, nesse momento preliminar, certamente terá de ser respondida lá na CPI. Bom, a segunda questão, para que se tenha um bom acordo, é sobre a divisão desses valores, né? Se as instituições de justiça calcularam em 28 bilhões, o Estado calculou em 26 bilhões, o custo desse dano que hoje o acordo versa sobre ele, não tem como dividir, na hora que celebra um acordo, menos do que essa razão, né? Que é quase metade. Então, esse valor do dano moral coletivo, que seria metade do valor do acordo, tem que ir para projetos na calha que atendam os interesses dos atingidos, e não para construir rodoanel em Belo Horizonte, metrô em Belo Horizonte, ou qualquer outra questão que o valha. Os atingidos não querem ver a sua dor transformada em projetos de mobilidade, apesar do Estado ter a sua legitimidade, mas a divisão, esse rateio dos valores tem que ser bem feito e os atingidos terem
seus interesses atendidos. Essa é a posição tirada nessa construção coletiva. A outra questão, a terceiro ponto, então, seria o direito à participação informada, né? Então, não tem um bom acordo sem a participação informada, e isso passa pela garantia das assessorias técnicas independentes. Elas têm que estar previstas no acordo. Se vai fechar acordo e depois tem que planejar todos os projetos de reparação, vão ser feitos por quem, né? Então, os atingidos já manifestam de antemão que as assessorias têm que permanecer atuando e garantindo que esse debate vá na ponta e retorne para as instâncias que vão decidir. Muito bem. Seguindo aqui, na nossa quarta condição, seria a própria participação na governança do acordo. Então, se o acordo... Agora não está havendo participação nenhuma para construir esse acordo. Mas, se uma vez ele for aprovado, os atingidos querem participar da governança dele. E não tem previsão, as previsões são muito ruins, né? A Vale, inclusive, não quer participação alguma de atingidos na governança. O Estado previu uma participação consultiva somente, mas minoritária dos atingidos. Então, os atingidos se posicionam que querem ajudar a decidir os projetos desse acordo, todas as questões desse acordo, e querem também paridade nas decisões. Então, não pode haver um bom acordo, segundo a construção coletiva dos atingidos, se não houver paridade no mínimo. O quinto ponto é o ponto da governança em si, que repete erros, pelo que está divulgado aí na mídia, que aconteceram no Rio Doce, de participação do poluidor-pagador na gestão, né, executiva do acordo. Então, esse erro, avaliado pelos atingidos como um erro, parece que existe uma vontade de que a Vale esteja na estrutura de governança. Então, os atingidos estão dizendo não, não queremos a Vale na estrutura de governança e nem na execução, nem como ouvinte, nem como sem direito de voto. Vale fora, fora Vale, né? Da governança desse acordo, é a consigna, é a palavra de ordem dessa condição aqui, que é a número 5. Outra questão apontada, levantada, é da necessidade de ter no acordo cláusulas penais, punitivas, do seu eventual descumprimento, porque os atingidos acreditam que não dá para confiar em acordos celebrados com o poluidor-pagador, com a Vale. Então, há que ter essas cláusulas, que elas sejam pesadas para que se cobre as obrigações que esse acordo venha a vincular a Vale. A seguinte condição, para que se tenha um bom acordo, é que seja prezada a reparação integral e não contenha esse acordo nada a respeito dos danos individuais e dos danos individuais homogêneos, porque há também interesse, aparentemente, de se colocar nesse acordo que ele abranja danos individuais e individuais homogêneos. E a leitura é que isso rebaixaria muito o direito dos atingidos nas suas próprias indenizações. Então, os atingidos dizem não. Queremos a construção da prova técnica dentro do processo judicial, conduzido pelo juiz Elton Pupo, da 2ª Vara da Fazenda Pública de Belo Horizonte. Oitava premissa, oitava condição, é que não há como se pensar o para frente se não cuidar do para trás. Estou falando de quê? Estou falando do passivo, que já existe gerado de todas as ações emergenciais. Aqui nós estamos falando de auxílio emergencial, nós estamos falando de água, nós estamos falando de ração, silagem animal, nós estamos falando das comunidades que não recebem auxílio, nunca receberam, e de pessoas que deixaram de receber ao longo da caminhada, por qualquer motivo que seja. Tem que somar isso tudo e quitar, pagar. Então, não tem como pensar para frente, reparação, ou qualquer outra questão, se não resolver o para trás. O para trás incomoda muito, grita, adoece e causa mais dor do que a dor já causada. Então, a oitava condição para se ter um bom acordo
Sem isso não se tem. E a última, então, a nona nossa condição, seria que até a indenização, renda na mão. Até a indenização, renda na mão. Essa é a consigna, porque não tem como se esperar muito tempo, e algumas pessoas não têm mesmo condições financeiras, emocionais, né, materiais, se não tiveram uma condição de sobrevivência, muitas vezes. Então, esse atual auxílio emergencial, que sabemos que ele é muito limitado no seu alcance e na sua justiça, precisa de ser substituído. E a proposta que foi feita pelo MAB e já encampada pelas instituições de justiça, parece que pelo Estado também, é de construção de um programa de renda, né, que distribua renda no território, prezando por critérios que vão ser construídos ainda, mas há indicativos de ser um critério de renda, que pegue pessoas de baixa renda, e também critérios de nexo, pessoas que sofreram dano ali nas margens do rio, que hoje, inclusive, recebe auxílio emergencial por esse nexo, né, de relação com o dano sofrido. Então, esse programa ele tem que existir, porque não vai acabar o processo agora. E as pessoas, muitas vezes, desistem do processo coletivo, celebram acordos individuais, às vezes até abandonam. Nós vimos no território 3, né, que o NACAB coordena a TI, pessoas que venderam seus imóveis porque não conseguiram se manter. Né? Isso é o que a Vale quer, obviamente. Né? E a renda sendo garantida, as pessoas permanecem, no mínimo, com a cabeça erguida, sua dignidade e esperança de, ao final do processo, receber a sua reparação individual, coletiva e tudo mais. Então, a renda é também um pressuposto de manter as pessoas no processo coletivo, de garantir a jurisdição da segunda vara do processo lá, conduzido pelo juiz Elton Pulpo. Eu ia falar professor. Enfim, e não tem como um programa desses, é um programa muito robusto, que nós estamos falando de bilhões também, prevendo pelo menos 4 anos, dele sair no dia seguinte da assinatura do acordo. Então, parece que já existe um acatamento, já existe um acolhimento da proposta do programa, né, pelas instituições de justiça, já falei, e o Estado, e esse programa vai ter que ser detalhado, provavelmente ele vai ser mais um anexo do acordo, assim como tem vários anexos. E os anexos todos vão ter pelo menos 6 meses para eles serem detalhados, e o justo é que o programa de renda também tenha os seus 6 meses, para esses critérios ficarem mais objetivados, para que o próprio sistema de governança, de dispensação dessa renda seja organizado, né? Escolher o órgão que vai cuidar disso, como que vai ser, valor que vai ser, para quem vai ser, enfim. Isso demora. Então, nesses 6 meses que o programa estiver se estruturando e ficando de pé, os atingidos dizem tem que manter o auxílio emergencial, que é o que existe hoje. Então, o auxílio emergencial se prorrogaria mais 6 meses, até que um programa que alcance mais pessoas e que seja mais equilibrado na sua justiça orgânica, sistêmica, né, de dispensação do recurso, possa se estruturar, ok? Então, essas são, de forma, né, gente, muito resumida, e também eu acabei resumindo, né, porque se eu fosse ler o texto aqui, a gente diria queimar a largada, porque o texto vai ser lido, né, a sua versão definitiva e aprovado somente na 4ª reunião plenária das comissões de atingidos e atingidas, no sábado, às 9 da manhã. Então, só mesmo aqui um repasse para vocês que estão assistindo do que tem sido feito e o que tem sido construído através desse processo que está muito bonito. Então, com isso, eu termino aqui minha parte. Claro, né, gente, são esses pontos. No finalzinho vem uma conclusão. A conclusão, ela só apresenta esse calendário que eu já falei mais cedo e reafirma que não se trata, esse manifesto, de nenhum tipo de participação nesse acordo. Então, esse manifesto ele tem uma ressalva, ele não pode ser utilizado para falar que atingido debateu sobre o acordo. Né? Nós colocamos essa ressalva lá, porque senão eles poderiam pegar e falar, então agora tem uma posição, vamos assinar aqui, e atendendo
poucos pontos ou nem atendendo os pontos na sua integralidade. E, obviamente, são pontos que têm que ser debatidos. Então, para evitar isso, ele vai com essa ressalva também de que ele não pressupõe, ele não significa que houve debate sobre o acordo, até por conta da questão da transparência que não está garantida, da participação dentro das audiências que não está garantida, e por aí vai. Tá bom? Obrigado, boa noite, devolvo a palavra para cá.